Alguma questão ou comentário que gostaria de fazer agora sobre o material? Ou sobre o seminário como um todo? Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Opa, ô, Rogério, professor. Sim, pode falar. Ah, não, não, pensei se tu não poderia desenvolver um pouco mais aquele. Acho que foi o último tópico que o senhor abordou na aula gravada. Foi sobre a separação entre a perspectiva epistêmica e a metafísica. Eu não captei muito bem. Pois é, esse é um assunto sobre o que eu gostaria de me dedicar mais também, viu? Talvez até gostaria de escrever alguma coisa sobre isso. O que acontece é o seguinte, tem uma discussão. Bom, essa aula que eu gravei para vocês ontem ficou meio assim. Ficou cheia de coisas, né? E as conexões entre uma e outra não são assim, imediatas. Então, foram 4 textos ali sobre os quais eu falei. E dois deles estão relacionados, que são os dois últimos do Gear e da Massimi, que são especificamente a discussão em filosofia da ciência recente. Depois tem o texto do Heidegger e o texto do Kuhn, que não estão claramente não são aparentados, né? Mas os dois últimos sim. Então tem uma discussão que foi muito assim intensa a partir da década de 80 em filosofia da ciência a respeito do estatuto, né, das teorias científicas. E é uma discussão que foi suscitada principalmente pela publicação de um livro intitulado A Imagem da Ciência, The Scientific Image, foi de um filósofo da ciência holandês chamado Bas van Fraassen. E o Van Fraassen sustentou nesse livro uma concepção chamada, né, antirrealista de ciência. Ele se diz um empirista construtivo. E ele sustentou uma forma de agnosticismo em ciência. Ele diz assim, olha, a única coisa que nós podemos conhecer efetivamente, mesmo por meio de atividades científicas, são aquelas que a gente pode observar. Então, nós podemos conhecer, por exemplo, enfim, plantas, animais, né, por observação direta. Nós podemos observar diretamente alguns corpos celestes, né, estrelas, mas a maior parte daquilo que é postulado pelas teorias científicas não é observado, não é nem observável. Não é porque, mesmo que a gente tivesse instrumentos melhores do que a gente de fato tem, nós não teríamos como observá-los. Porque, então, por exemplo, quando a gente pode, que nem eu botei ali no slide uma foto do Sol feito por um telescópio de raio-x. Mas o raio-x não é observável por nós, o que a gente tem ali é um instrumento que foi usado para converter raios-x em uma luz visível para nós, né? Então, a gente precisa de uma teoria para interpretar aquela foto e para construir aquela máquina. Então, o raio-x não tem como ser observado. O raio-x não é porque, tu entende? Não é uma coisa assim, se a gente tivesse instrumentos melhores, nós observaríamos. Não, nós já temos instrumentos bons e justamente porque a gente não consegue, porque a gente precisa desses instrumentos, é que eles não são diretamente observáveis. O que a gente pode inferir que tem alguma coisa lá por meio de instrumentos. Então tem essa inferência, né? Essa inferência é uma inferência teórica, tu precisa de uma teoria para fazer essa inferência. Então, raio-x, luz infravermelha, outras coisas, é tudo inferido, são todas inferidas. Elas não são observadas. Elas são entidades teóricas. E o que o Van Fraassen, e isso eu afirmei lá no vídeo, a maior parte daquilo que as ciências descrevem, ou pretendem descrever, a maior parte daquilo sobre que as ciências falam hoje em dia não é observado. O universo não observável
é muito mais vasto e complexo do que o universo observado. E tem uma trajetória nas ciências, desde o início da ciência moderna, né, em 1500 e poucos, até hoje, que é o de postular cada vez mais entidades não observáveis. Então, houve né, por exemplo, pensa assim, só nos últimos 100 anos. Na época de Einstein, por exemplo, não se conheciam outras galáxias, né? Não se conhecia nada de... Enfim, o conhecimento que se tinha de partículas subatômicas era bem menor. Matéria e energia escura, nem se falava nisso. Buracos negros não eram conhecidos. Então, a quantidade de coisas que se começou a postular, que se postulou, né, nas ciências nos últimos 100 anos, em muito supera a quantidade de coisas que se passou a conhecer por observação direta. Então, essa é uma tendência da ciência, tem sido assim, desde o início. Tá? Então, a discussão que se intensificou a partir da década de 80, em razão dessa publicação desse livro, do Van Fraassen, foi como é que a gente deve interpretar essas afirmações que as ciências fazem a respeito dessas entidades. E então, essa discussão toda ali daqueles 2 artigos está no meio disso, tá? No meio dessa discussão entre gente que sustenta uma concepção realista, isto é, gente que afirma que a gente deve interpretar as teorias científicas literalmente, então, quando as ciências falam, por exemplo, de buracos negros ou de fótons ou coisa assim, a gente deve interpretar elas como se referindo a fótons, né? Da mesma maneira que se eu, por exemplo, se eu falar de ti, Pedro, eu vou estar me referindo a ti. Então, né? Então essa é a interpretação realista das teorias científicas. As interpretações realistas das teorias científicas propõem que a gente leia as teorias científicas literalmente, não é que nem a gente interpreta literalmente o teu nome como se referindo a ti, o nome de, sei lá, Aristóteles, como se referindo ao filósofo lá, do grego, né? Não é uma entidade ficcional, é algo real que está lá. Então a gente lê literalmente. E o Van Fraassen diz que a gente só pode fazer isso para aquelas coisas que a gente diretamente observa, né? As entidades que não são observáveis, a gente não tem como saber a rigor se elas existem ou não. Os cientistas postulam a existência dessas entidades para poder descrever melhor aquilo que é observado. Então, elas têm um valor, digamos assim, instrumental. Então, o Van Fraassen faz essa distinção, né? Tem a parte observável, a parte não observável. E no que diz respeito ao que não é observável, a gente deve ser agnóstico. Não sei se existe ou não existe, não sei. Então, ele defendeu um certo tipo, né, de antirrealismo, né? Ele não é realista com relação a essas entidades não observáveis. Então, essa discussão teve muitos assim vai e vens aí dessa discussão na década de 80 e de 90. E as coisas foram ficando muito refinadas. A posição realista, houve vários tipos de realismo, né? Realismo de entidades, realismo estrutural, realismo disso, daquilo. E os antirrealistas também, vários tipos de antirrealismo, que os argumentos foram ficando cada vez mais, as objeções de parte a parte foram ficando cada vez mais sofisticadas, e em razão disso, as posições de realistas e antirrealistas foram também ficando muito refinadas. E depois de um tempo, esse debate meio que se estagnou. E, né, porque para fazer uma contribuição agora para esse debate, tem que fazer uma coisa assim, um ponto assim muito fino, né? Tem que refinar muito. E às vezes as pessoas assim, enfim, perdem um pouco a razão de ser, né? E então os chamados realistas perspectivistas ou perspectivismo realista, né, que é a posição do Guerre e da Michela Massimi, eles propõem uma espécie de via intermediária, tá? Uma via intermediária. Mas eles se colocam nesse campo realista. Eles acham que a gente deve ler as teorias científicas literalmente, né, que as entidades postuladas pelas teorias científicas de fato existem, mas que elas podem ser conhecidas de perspectivas diferentes. Elas podem ser conhecidas de perspectivas observacionais diferentes e podem ser conhecidas por meio de modelos científicos diferentes, ou seja, teorias científicas diferentes, tá? Então, nós podemos ter descrições diferentes e observações diferentes
das mesmas entidades. Então, eles estão falando, então, dos tipos de acesso cognitivo que nós temos aos objetos e do tipo de justificação, né, que a gente tem para as diversas hipóteses e teorias que a gente trata, de que as ciências tratam. Então, nesse sentido, são posições epistemológicas, que estão tratando do aspecto epistemológico. O que a gente pode conhecer, como e que tipo de justificação a gente tem. Eles não estão colocando em questão se as entidades, elas mesmas, né, são perspectivas, se elas são elas mesmas relacionais, né? Então, é um tipo de perspectivismo limitado à epistemologia e, nesse sentido, mais fácil, né, de aceitar. Então, por quê? Porque a tese mais assim controversa, né, mais forte, é a tese do perspectivismo metafísico mesmo, né, de que não é apenas o nosso acesso ao mundo que é diferente, né? Por exemplo, eu vejo as coisas de uma perspectiva, tu vê de outra, e assim por diante. Isso é mais ou menos pacífico, né? Agora, a questão é se as coisas elas mesmas são perspectivas. E aí é que o negócio se complica, porque essas pessoas são, esses filósofos, né, o Geer e a Massimi, são filósofos naturalistas. E naturalistas quer dizer, eles acham que os melhores instrumentos que nós temos para conhecer o mundo, epistêmicos, né, melhores instrumentos, são científicos. Então, que se a gente quiser saber, enfim, se a gente quer saber como é que é a matéria, a gente pergunta para os químicos e físicos. Se a gente quer saber como é que são os seres vivos, a gente pergunta para os botânicos, zoólogos, biólogos. Como é que funciona o corpo humano, tu pergunta, sei lá, para um médico. E assim por diante, né? Então, e a tarefa do filósofo seria de sistematizar esses diversos resultados obtidos internamente da ciência, mas sistematizar eles usando métodos científicos também, né? De elaboração de hipóteses, testes, sistematização, refinamento da linguagem, esclarecimento, que são técnicas e métodos usados pelos próprios cientistas, tá? Então, se tu diz que os métodos de conhecimento da realidade e os tipos de justificação que a gente tem para as teorias que nós temos são perspectivas, que é isso que eles estão dizendo, né? Estão dizendo que há várias perspectivas de justificação para uma hipótese, para uma teoria científica, várias perspectivas observacionais e assim por diante. Né? Se a elaboração de teorias científicas e a justificação de teorias científicas é a perspectiva, então o produto dessas diversas elaborações e justificações, que são as nossas teorias, quando sistematizadas, né? Quando se busca uma sistematização, os produtos podem ser diversos também, vocês entendem? Então, eles estão, na minha opinião, eles estão assim contornando um problema, né? Porque a rigor, se a elaboração de teorias é perspectiva e eu entendo que eu não tenho nenhum acesso a essas coisas que eu estou descrevendo, a não ser por meio das diversas perspectivas, então eu não tenho nenhuma garantia que isso vai convergir numa coisa única, né? Eles estão todos partindo de um pressuposto que não está sendo demonstrado ali nessa argumentação, que é nós vivemos num mundo único, então tem uma teoria que é verdadeira. É o problema, eu acho. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, tudo bem. Acho que ficou mais claro. A ideia é que eles estão meio que dando de barato assim, esse realismo, essa premissa realista de que, sei lá, o mundo tem algumas características independentes de como a gente acessa ele. Exato. Eles estão pressupondo isso, eles não estão colocando em discussão, né? Mas eu acho difícil não colocar isso em discussão. Vamos ver, né? Onde é que isso vai dar. Claro, tem filósofos que não são naturalistas, tipo Heidegger, né? Tem, enfim, vários outros.
E para esses filósofos que não são naturalistas, então a ciência não tem um privilégio, né? Não tem assim privilégios sobre outros modos de conhecimento e descrição da realidade. Então o Heidegger diz, o Heidegger é um pluralista, né, ontológico. E o pluralismo ontológico do Heidegger, então, diz assim, olha, nós podemos ter, dependendo de como a gente se relaciona com as coisas, a gente tem uma ontologia diferente. Então, o modo pelo qual as coisas se apresentam para o cientista é um modo peculiaríssimo. O Heidegger diz, é muito, muito peculiar, porque as coisas se apresentam como objetos dotados de propriedades. Então, o cientista, quando, por exemplo, tem uma caneta aqui, isso aqui, para um cientista, isso aqui é um objeto e tem certas propriedades. Mas aí o Heidegger diz, tá, mas quando eu estou usando a caneta, isso aqui não é um objeto. Para mim não é um objeto quando eu estou usando a caneta, é um instrumento. E o instrumento tem características bem diferentes daquilo que o objeto. Então, o cientista vê a caneta e diz, é feita de plástico, foi fabricada na China, tem tinta nanquim aqui dentro, não sei o que mais, né? Pesa tanto, tem tal densidade, tem as propriedades. Quando eu estou usando a caneta para escrever, tudo isso é irrelevante. Aliás, eu só penso nas propriedades da caneta quando ela para de funcionar. Ela estraga. Isso, o que aconteceu? Né? Aí eu começo a investigar como o cientista faz. Então, o Heidegger diz as coisas podem aparecer para nós como instrumentos, como pessoa. Por exemplo, quando eu interajo contigo agora, por exemplo. Eu te trato como pessoa e tu mesmo comigo. Então, se eu estivesse te tratando como um objeto, tu não ia gostar. E eu também não ia gostar que tu me tratasse como um objeto. Entendeu? Então, quando a gente as relações humanas não são relações entre sujeitos e objetos. São relações entre duas pessoas. Então, o Heidegger tem muitas maneiras, né, pelas quais as coisas aparecem para nós. E então ele tem uma espécie de pluralismo ontológico. E tem outros filósofos aí, não na linha fenomenológica, mas na linha agora contemporânea. Inclusive, eu coloquei um livro ali como recomendação, né? Que tem tentado essa via dentro do naturalismo, né? Ele diz assim, por que a gente precisa ser monista ontológico? Porque a premissa ali da Massime e do Guerre é monista. Ele diz assim, o mundo é único, né? O mundo é único e se eu tenho afirmações diferentes e incompatíveis a respeito desse mundo único, então pelo menos uma delas é falsa. Mas se eu sou perspectivista em metafísica, se eu afirmo uma pluralidade de ontologias, então em princípio eu poderia ter afirmações distintas, né? Porque eu não tenho um mundo único, digamos assim, uma ontologia única, mas a ontologia varia conforme a minha perspectiva. Então, um exemplo disso é o perspectivismo ameríndio, né? Da que a gente viu aqui dos índios. Então, né, tu é um ser humano para mim, eu sou um ser humano para mim, eu me vejo como um ser humano, eu vejo tu como um ser humano, mas os índios diriam, tá, mas isso é a nossa perspectiva aqui, né? Se fosse uma onça que tivesse aqui, ou um macaco, um porco, um outro bicho, então eles não veriam, eles se veriam como seres humanos e veriam a nós como outros bichos, tá? Então, o que constitui a identidade de algo ou alguém varia conforme a perspectiva. Então, eles têm uma ontologia perspectivista. E Bom, por que não ir por esse caminho, né? Assim, houve uma tentativa no século XX de criar, né, esses projetos assim de ciência unificada, de unificação, e houve diversos, foi uma tônica, né, da filosofia e da ciência do século XX, a tentativa de unificar as ciências, de reduzir tudo à física primeiro, né, depois a física e não sei o quê, mas esses projetos não foram muito bem sucedidos. Não houve nenhuma redução. A única redução bem sucedida mesmo que aconteceu nas ciências do século 20, né, foi a redução da 19 e 20, foi a redução da química, a física. A química era uma disciplina independente, foi reduzida. A parte teórica da química é toda física, né? Então,
Então, o que distingue um elemento químico de outro são propriedades físicas. Agora, esse mesmo tipo de redução foi tentada, por exemplo, na filosofia da mente. Se tentou reduzir a psicologia à física. Isso até agora não se conseguiu. E, aliás, há indícios de que isso não vai ser bem sucedido, né? Então, pode ser que sim, pode ser que não, mas é uma aposta assim que não se materializou. Também se tentou reduzir a biologia à física. Isso também não aconteceu. Então, a biologia e a psicologia se mostraram assim extremamente resistentes a qualquer tipo de redução. Então, por que a gente não pode simplesmente dizer, bom, talvez tem gente que continua tentando fazer isso, né? Então elas dizem, não, no futuro a gente vai conseguir, vamos continuar tentando, né? Então pode ser que sim. Mas tem gente que está indo por um outro caminho agora, está dizendo assim, não, quem sabe em vez de a gente continuar tentando, isso aqui não vai dar em nada, ou, sei lá, já tentamos durante 100 anos, né? Quem sabe a gente experimenta um outro caminho. Então tem gente dizendo, quem sabe a gente não experimenta um tipo de pluralismo, né? E não tenta reduzir os princípios da biologia e da psicologia à física. Quem sabe a gente tenta em vez de a gente apostar numa ciência unificada, né? Quem sabe a gente aposta em várias ciências. Uma ciência da mente, uma ciência biológica, ciência física, talvez outras ciências, né? Talvez a sociologia, a antropologia seja uma coisa à parte, quem sabe. Uma ciência da religião, talvez seja outra coisa à parte, né? Então, daí a gente teria ciências com princípios independentes, ontologias próprias, cada uma teria sua própria ontologia, e irredutíveis umas às outras. Isso seria uma espécie de perspectivismo científico, não apenas epistêmico, mas também ontológico, né? Metafísico nesse sentido. Então, a gente poderia continuar sendo naturalista, mas perspectivista ou pluralista. Então, existem argumentos, tanto para quem não é naturalista, como a gente, por exemplo, que segue o Heidegger, enfim, essa linha fenomenológica, para se adotar um pluralismo metafísico, ontológico, e existem argumentos dentro do naturalismo para fazer isso também. Então, é uma alternativa, mas isso foi desconsiderado ali na discussão do Guier e da Massimi. Eles estão pressupondo, né, que essa ideia de que o mundo é único implica que no máximo a gente vai ter perspectivismos epistêmicos, mas não metafísicos. Isso que eu questionei ali no final do vídeo. Mas esse é um assunto super complexo, né? Eu não sei se eu conseguiria defender ou mostrar isso. Eu gostaria até de fazer um artigo sobre isso, mas não é mole. Esse assunto aí é difícil. Ô, Rogério, uma Sim, pergunta específica disso que você está falando sobre perspectivismo metafísico. Tem aquelas virtudes de boas teorias como simplicidade, fecundidade, coerência. Tem uma delas que se chama coerência externa, que seria uma teoria científica ter coerência com outras áreas do conhecimento científico, por exemplo, a física ter... pode ser a física. A física ter coerência externa com o que a biologia diz, ou com o que a química diz, ou ao contrário, na verdade, que teorias da biologia teriam que ter uma coerência externa com o que a física diz e o que a química diz. Num cenário de perspectivas metafísicas, não teria coerência externa. A virtude da coerência externa meio que não iria fazer, não ia ter muito o que fazer nessa concepção de mundo. Sim, de fato não há coerência, né, Vinícius, entre as diversas disciplinas científicas. No caso notório, hoje em dia, que é mais assim famoso, é o caso da mecânica quântica com a física relativística, né? Então tem várias hipóteses de como unificar isso. Tem essa teoria de campos quânticos, a teoria de cordas, né? Mas, enfim, isso é matéria de investigação, ninguém sabe bem como fazer isso. Além disso, a biologia e a física não são compatíveis.
a física, a gente tem uma ontologia de partículas. Na biologia, a gente tem uma ontologia que inclui indivíduos, mas inclui também espécies. E espécies têm propriedades que não são redutíveis aos seus membros, né? As espécies evoluem, os membros das espécies não evoluem. Então, espécies são entidades postuladas na biologia que são distintas dos organismos que compõem essas espécies. Então, só isso aí já coloca um problema difícil, né, para qualquer tipo de redução. E, então, a mesma coisa na psicologia, né? A gente tem as teorias psicológicas mais bem-sucedidas postulam entidades mentais, crenças, desejos, inconsciente, consciência, qualia, né? Enfim, pensamentos. E ninguém sabe como fazer uma redução disso daí a estados cerebrais. Isso nunca foi feito, entendeu? E existe assim, quem sabe vamos fazer isso, né? Vamos tentar fazer isso, mas nunca foi feito isso aí. Então, de fato, nós temos incompatibilidade entre as teorias científicas. Então, claro, é desejável, seria bom. Quando acontece, é ótimo, né? Quando acontece, é ótimo. Todo mundo acha ótimo. Mas, talvez, nessas áreas... E tenha sido... Então, por exemplo, quais foram as ocasiões em que isso aconteceu? Isso aconteceu na astronomia, né? Quando houve a unificação por Newton do mundo sublunar, do mundo supralunar. Então, em Aristóteles, na física, na astronomia aristotélica, a gente tinha, na verdade, duas físicas. A gente tinha a física do mundo sublunar, que é a física feita onde os corpos são feitos de terra, fogo, água e ar. É um tipo de matéria. E a física do mundo supralunar, acima da Lua, em que os corpos celestes são feitos de uma outra substância, que seria o éter. Os corpos celestes eram feitos de éter. E o éter tem propriedades diferentes dos 4 elementos aqui da Terra. E também o tipo de movimento, o movimento dos corpos celestes é diferente, né? É constante, eterno, circular. E os movimentos aqui dos corpos terrestres é inconstante, é de cima para baixo, não circular, e assim por diante. Então, eram duas físicas, na verdade. E o Newton unificou isso numa coisa só. Isso foi uma grande conquista do Newton. Né? E muitas das grandes assim, revoluções científicas foram unificadoras, né? de conjuntos de fenômenos que antes estavam separados. Então, a eletricidade e o magnetismo com Maxwell, espaço e tempo com Einstein, assim por diante. A gravidade foi eliminada com Einstein, tem só a curvatura do espaço-tempo. Muitas das grandes conquistas assim, da evolução da ciência são sínteses, né, de áreas que antes estavam separadas e foram unificadas. Mas ninguém sabe, a gente não tem como saber a priori se isso tem como ser feito para tudo, se a gente vai ter um dia uma teoria de tudo. A gente não tem como saber isso. E tem algumas áreas que têm se mostrado particularmente resistentes a isso. Sempre foram. E a biologia é uma delas, e a mente é outra, a psicologia é outra. Né? Então o que a gente tem são apostas, né? Tem gente que aposta no caminho esse unificador, reducionista, e tem gente que aposta no sentido contrário. Mas a gente não tem como saber a priori isso. Então, o que a gente tem são argumentos, e argumentos não provas, né? Argumentos. Tem razões para ir para um lado, razões para ir para o outro lado. Então, sim, se pode ser, né, que a gente encontre no futuro uma ciência de tudo. Pode ser que não, a gente não tem como saber isso hoje. Mas, claro, sempre que há possibilidade de se unificar, isso é saudável, não tem por que não fazer, né? É melhor ter uma teoria do que duas. É mais simples, mais elegante, mais, enfim, as coisas se tornam mais compreensíveis. Tem que ver também, mas, né, tem que ver qual é o custo disso, né? Porque às vezes isso tem um custo, né? Tem um custo de tu desconsiderar uma gama de fenômenos, ou de tu perder capacidade explicativa para certos aspectos dos fenômenos. É isso que o Heidegger diz.
Se tu descreve tudo cientificamente, então tudo vira objeto para ti. E isso tem um custo, né? Tem um custo que pessoas deixam de existir, animais deixam de existir, instrumentos deixam de existir, só existem objetos. Então, o Heidegger diz, esse é uma opção metafísica, o Heidegger diz, né? Tu tratar tudo como objeto, isso é uma opção metafísica. Né? Não, isso não decorre da ciência. A ciência ela é praticada dentro, né, dessa perspectiva metafísica. Então, tem perdas e ganhos, né? Não tem assim um argumento assim nítido que te diga faça isso ou faça aquilo. A coerência externa é algo a ser levado em consideração, mas que tu pode tomar isso como uma razão suficiente para uma unificação, para apostar na unificação de teorias, ou tu pode tomar isso como uma razão insuficiente, né, Vinícius? Isso que eu penso. O teu primeiro exemplo ali, eu até acho que os exemplos que estava dando tanto da física quântica quanto a mecânica relativística, eu consegui entender como um bom exemplo de incoerência interna nesse caso, né? Interna à física. Tu começou a dar exemplos de incoerência externa que os biólogos postulam entidades que os físicos não postulam, e por consequência também os psicólogos postulam entidades que os biólogos e os físicos e os químicos não postulam. Mas isso para mim me parece mais uma questão de autonomia de cada disciplina para postular algumas entidades que são necessárias para a sua disciplina. Postular espécies para a biologia seria algo necessário para eles, e postular mentes seria algo necessário para a psicologia. Um exemplo de coerência externa entre essas áreas é que na psicologia ou na psiquiatria se usa lítio, um elemento químico, para tratar certas doenças mentais. Então, esse seria um exemplo de coerência externa da física, química com a psicologia e a psiquiatria. E também na biologia, que os nossos alimentos, que certos alimentos que a gente precisa, como potássio, cálcio, também estão em coerência com a química que a gente tem hoje em dia, com a tabela periódica, né, em específico. Então, acho que ainda tem uma boa justificativa para a gente fazer uma certa procura de uma teoria, não talvez uma teoria de tudo, mas uma teoria que a virtude da coerência externa é algo a ser levado mais a sério para se manter uma perspectiva epistêmica só e não metafísica. Eu acho que sim, tem razões, claro, mas tem contra-razões também, né, Vinícius? Eu acho assim. E o caso que tu deste aí, eu não sei se é assim muito persuasivo ou pelo menos muito assim definitivo, né? Por exemplo, os psiquiatras receitam substâncias químicas para tratar distúrbios mentais, sim. Mas o fato dessas substâncias serem descritas ou receitadas, né, segundo o vocabulário da química, é irrelevante para a psiquiatria, eu acho. Então, se a gente não tivesse nenhuma química, digamos, tá? Digamos que a gente tivesse psiquiatria e alquimia, digamos assim, né? Ou uma outra teoria qualquer. Para o psiquiatra, tudo que importa é qual é o efeito que aquela substância tem no comportamento dos pacientes. Se a descrição química daquela substância, ou a descrição alquímica, ou a descrição sei lá o que, é a mais adequada, isso para o psiquiatra é irrelevante, isso não faz parte da pesquisa psiquiátrica. Mas o ponto é que os psicólogos e os psiquiatras não poderiam inventar do nada um novo elemento químico para tratar certas doenças mentais. Sim, mas digamos que se descobrisse que uma determinada planta, né, sei lá, que tem um certo efeito em surtos psicóticos,
E ninguém sabe analisar quimicamente aquela planta. Toma um chá dessa planta e isso tem um determinado efeito sobre o paciente. Os psiquiatras poderiam fazer testes com essas plantas, né? Ver qual é o efeito, que nem se faz teste para o medicamento. E se o efeito é X, Y, Z, então que se receita nessas e naquelas condições. Se tem ou não tem uma descrição química, isso é irrelevante para o tratamento do ponto de vista assim, psiquiátrico, eu acho. Não afeta em nada. Então, efetivamente, nós não temos uma unificação da psiquiatria com a química. Né? Simplesmente o que a gente tem é o fato de que as indústrias que fabricam remédios fabricam remédios segundo os princípios da química. Mas por que alguns remédios têm determinados efeitos na mente dos pacientes? Isso, a rigor, ninguém sabe. Assim, o conhecimento que se tem dos efeitos dos medicamentos, dos efeitos assim causais, né? Como é que funciona, como é que age nas células, é muito pequeno. O que se tem assim é um conhecimento assim empírico, né? Conhecimento empírico. O que acontece quando tu toma esse remédio? Acontece que diminui a ansiedade, ou a pessoa fica mais calma, ou a pessoa diminui a ocorrência de surtos psicóticos. Mas por que produz esse efeito, né, e não outro? Por que essa substância produz esse efeito? Se tem, o conhecimento disso aí é muito rudimentar na psiquiatria, porque ninguém tem uma teoria físico-química do cérebro. As teorias empíricas que se tem do cérebro são, nesse aspecto, bem rudimentares. Ninguém sabe por que determinados estados físico-químicos cerebrais produzem estados subjetivos ou de consciência. Não tem, a conexão causal é desconhecida. Então, efetivamente, não tem unificação, né? Tu entende o que eu estou falando? Não sei. Não, sim, concordo que não tem a unificação, mas a ideia é que a coerência externa mostra um problema. A coerência externa como um padrão de evidência dentro da ciência seria um problema para esse tipo de metafísica perspectivista. A coerência externa. A coerência externa nos dá uma razão para unificar, né? A gente teria razões assim, tu pega indícios... Para busca. Isso. Não, eu acho que isso está ok, assim, eu acho que não tem nada contra isso daí. O único ponto que eu estava mencionando é que, então o que é que, primeiro, a gente não sabe se a unificação é possível, e segundo, que essas razões de coerência externa ou incoerência externa são insuficientes, tanto para um lado quanto para o outro. São parciais, tu consegue elaborar um argumento, mas não uma prova, entendeu? Esse é o ponto. Então... não, sim, prova a gente não consegue de nada, né? Não. Não seria matemática. Eu acho que tu consegue. Claro que tem prova. Como é que não tem prova de nada? Mas assim, bom, não sei, Wilton, tu quer se manifestar, tu que é psiquiatra? Só para avisar que o Álvaro fez uma pergunta ali depois Sim, que o sim. Wilton falar. Vamos ver se eu vi agora, eu já tinha notado. Álvaro, tu tá sem microfone ainda? Tá sem microfone, não tô ouvindo nada, tá falando, Álvaro. Não sei se tá falando. Também não tô ouvindo. Tá me ouvindo? Bom, vamos ver se tem mais alguma coisa sobre esse assunto. Wilton, tu gostaria de se manifestar sobre o caso da psiquiatria? Você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Sim? Ah, tá. É que o meu microfone estava ruim outro dia. Não, acho que é por aí. Tem até 2 estados, digamos, psicológicos que são estudados a nível de funções cerebrais, mas a dúvida de por que, por exemplo, algumas modificações cerebrais, neuronais, né, produzem determinados sintomas e para uma pessoa, essa pessoa definirá como ansiedade e a outra definirá como motivação. Então, tem algumas situações assim que
ainda não há um link, não há uma explicação, né? Então, nesse sentido. E também o movimento, muitas vezes assim, se conhece o efeito de determinada medicação, então determinada medicação alivia a ansiedade. Estou falando de ansiedade porque é a área que eu mais estudo. E é sabido isso, e com o tempo vai se descobrindo os mecanismos de ação para que haja esse alívio da ansiedade. Então, tem uma coisa de clínica, de observação, e depois de pesquisa, né, a procura do conhecimento das causas. Mas é bem isso que você estava falando, eu só estou dando talvez um exemplo. A ansiedade versus motivação, e as modificações cerebrais são praticamente as mesmas. E a interpretação para A é ansiedade, e daqui a pouco, mesmo para A, ele vai entender aquelas mesmas modificações cerebrais como motivação. Tu tá mudo, Rogério? É bom. Tem essas coisas também, esse aspecto, né, da interpretação dos estados subjetivos e de como estabelecer conexão causal. Isso é um problema adicional ainda, né? Mas, então, vamos ver aqui a questão do Álvaro. Álvaro, eu estou supondo que tu está sem microfone ainda, porque tu não está falando nada, ou se tu está falando, eu não estou ouvindo, tá? Então, o Álvaro fez a pergunta. Se tu quiser falar, pode falar, tá, Álvaro? O Álvaro fez a pergunta de que será que as discussões em ciência da religião não seria... Será que não seria possível reunir princípios... Não entendi. Será que as discussões em ciência da religião não seria possível reunir princípios biológicos, físicos e psicológicos? Eu entendo que tu está perguntando que se a ciência chamada ciência da religião não poderia ser reduzida, né, a biologia, a física e a psicologia, é isso? Pode ser que sim, pode ser que não, eu acho, tá? Se for essa pergunta. Tem gente que diz, de novo, tem gente que diz sim, tem gente que diz não. Tem gente que diz que religião é um fenômeno de tipo psicológico, sociológico, apenas isso, né? Então tem gente que diz que procura explicar a religião em termos, reduzir, né, a religião à psicologia e a biologia. E tem gente que diz não dá para fazer isso. Então, de novo, é a mesma coisa com relação à redução da psicologia à física ou a redução da biologia, né? Então, tem gente que acha que os tipos de entidades e princípios que a gente precisa postular para adequadamente compreender e descrever os fenômenos religiosos são diferentes daqueles postulados pela física, pela psicologia e pela biologia. Tem gente que diz não. Então tem argumentos nos dois sentidos aqui. De novo, tá? Isso pode nos levar. Então as opções que se apresentam hoje são de novo duas. A gente pode dizer, em princípio é possível uma redução, mas a gente não sabe como fazer. Ou não há redução porque são fenômenos mesmo, realidades de tipos distintas. Então, qualquer descrição adequada no futuro será uma descrição feita por ciências distintas, baseadas em princípios distintos, postulando entidades de tipos distintos. Então, essa é uma alternativa pluralista, mesmo problema aqui. Professor, tem uma pergunta. Sim. O conceito que tu tem usado, ainda que implicitamente, assim, eu não sei se a gente chegou a definir em algum momento aqui no curso, de perspectiva, ele sempre carrega um tom problemático, assim, de incompatibilidade, de incomensurabilidade. Sempre, quando eu tenho duas perspectivas sobre alguma coisa, depois eu até quero fazer uma outra pergunta sobre isso, são perspectivas que não se conversam, é essa a acepção, assim?
Em alguns casos elas não se conversam, são incongruentes, né? Outros casos são complementares. Então, o caso mais assim, simples de perspectivas complementares são as perspectivas visuais. Isso a gente viu lá no texto, no segundo texto aqui do semestre, que foi o do James Conant. Perspectivas visuais são complementares, né? Porque, por exemplo, eu posso descrever um objeto de uma certa perspectiva. Por exemplo, aqui eu tenho um celular aqui na minha mão, né? Então, se tu descrever esse celular tal como aqui desse lado ele é preto, do outro lado ele é amarelo. Então, claro, se eu descrever, da minha perspectiva aqui que eu estou vendo um objeto amarelo, da perspectiva de vocês estão vendo um objeto preto. Mas essas perspectivas são complementares, perfeitamente complementares, né? Se eu for descrever o objeto todo, é vermelho, é amarelo de um lado e preto do outro, então não tem nenhum problema. Agora, quando a gente sai desse domínio literal da perspectiva usada em sentido, perspectivas usadas em sentido literal são as perspectivas visuais. Se a gente estende o conceito de perspectiva, que é o que que eu fiz aqui nesse semestre e que todo mundo faz, né? Esse era o ponto do texto lá do Heidegger, né? Isso é a marca da metafísica contemporânea. A metafísica contemporânea é a metafísica de imagens. A gente tem imagens de mundo, né? Ele diz representações. Então, perspectivas. Mas se eu uso perspectiva nesse sentido, agora metafórico, né? Não estou falando mais literalmente de perspectivas visuais, aí, em alguns casos, a gente tem perspectivas que são complementares e em outros não. Né? Perspectivas. Então, se eu sou pluralista com relação às perspectivas, eu posso dizer, não, eu posso descrever um organismo, um ser vivo, do ponto de vista químico, eu posso descrever do ponto de vista físico, eu posso descrever do ponto de vista biológico, moral, espiritual, e não tem nenhuma incompatibilidade, porque estão falando de aspectos diferentes da mesma coisa. Então, são perspectivas, em princípio, complementares. Então, não tem nenhum problema, né? Agora, em alguns casos, se pretende estar falando do mesmo objeto, sobre o mesmo aspecto e usando perspectivas diferentes. E aí pode haver incompatibilidade, né? Ou pelo menos intraduzibilidade, né? Tu não consegue as perspectivas não conseguem conversar, que a gente falasse, né? Mas conversar é uma maneira assim frouxa de falar, porque isso pode querer dizer muitas coisas. Tu pode ter incompatibilidade lógica, tu pode ter intraduzibilidade, tu pode ter uma incompatibilidade de tipo diferente, que não lógica. Eu teria que ver exatamente o que isso consistiria, né? Também, por exemplo, um caso assim seria, por exemplo, das perspectivas morais, né? Então, as pessoas avaliam um mesmo conjunto de morais ou estéticas também, né? Que é da tua área. Tu pode ter critérios de avaliação moral e estético que te levam a resultados diferentes. A gente tem diversas teorias morais, né? Tem os utilitaristas, os kantianos, os aristotélicos e outros. E na estética também pode ter diversos tipos de tipos de apreço, modos de avaliação estética de uma obra, né? E isso da mesma obra e sob o mesmo aspecto, né? Então isso pode levar a afirmações, ações e atitudes que são incompatíveis. Então, né, pode haver incompatibilidade como pode não haver compatibilidade. No caso da Massimi e do Guerre, eles estão falando de perspectivas epistêmicas complementares. Então, para eles não tem nenhum problema. Eles acham que não tem nenhum problema, são complementares, então isso não causa nenhum conflito com o realismo, quer dizer, eu supor que eu tenho um único mundo, e esse único mundo, o mundo único, eu descrevo de várias maneiras, né? Mas isso não é nenhum problema, porque a gente já faz isso com cores, por exemplo, com perspectiva visual, né? E, né, eu posso descrever, eu descrevo as cores aqui da sala em que eu estou de uma maneira, um daltônico, um acromático descreveria de outra maneira, mas não tem nenhum problema, porque, né, a minha perspectiva é essa, a dele é aquela, mas a gente está falando da mesma coisa, só que são perspectivas diferentes. Agora, nem sempre é assim, né? Quando a gente está lidando com perspectivas teóricas, aí,
pode haver incompatibilidade, sim. Tá bem, tá claro, e acho que já adiantaste ali a outra pergunta que eu ia fazer. Obrigado. Tá, o Álvaro está perguntando ainda se, ele disse que não está falando de redução da religião à biologia e psicologia, mas de uma nova síntese. Os estudos da religião tendem a sintetizar, ele diz. Talvez o Jordan Peterson seja algum exemplo de algum movimento similar com a psicologia e a biologia. Uma nova síntese. Aí teria que ver, né? O que isso quer dizer, Álvaro? Não sei bem o que isso quer dizer. Uma nova síntese. Em geral, as teorias científicas buscam sínteses, né? Elas buscam unificar fenômenos diferentes em um conjunto único de princípios, ou teses, ou modelos explicativos, né? Então, é uma característica de todas as teorias científicas a busca de sínteses, tá? De reunir coisas que parecem distintas numa única explicação. Então, né, com certeza, os fenômenos religiosos têm aspectos psicológicos, sociais e biológicos. Isso eu acho que ninguém nega isso, né? Da mesma maneira, os fenômenos psicológicos têm aspectos corporais e físicos. E da mesma maneira, os fenômenos assim biológicos também têm aspectos físicos, né? As espécies são feitas de organismos que, por sua vez, têm corpos. Então, tem, evidentemente, um aspecto físico da biologia. Mas a questão é se tu consegue... se isso é suficiente, né? Se a consideração desses aspectos físicos de base, os fenômenos mais simples, são suficientes para explicar os mais complexos. Então, esse é sempre o problema, né? Os fenômenos psicológicos são mais complexos que os fenômenos físicos, os fenômenos psicológicos da nossa mente. Né? A gente tem vários indícios disso, né? Por exemplo, os cientistas têm um modelo bem preciso assim do Big Bang, da criação das partículas, né, dos planetas, das estrelas. É um modelo complexo, mas foi possível de ser criado. Até hoje ninguém tem um modelo parecido para a mente ou sequer para a vida. Ninguém sabe direito como é que surgiu a vida. Então, os fenômenos biológicos e psicológicos são bem mais complexos que os fenômenos físicos. Pelo menos é assim que está aparecendo, né? Isso é o que vem sendo sugerido aí pela evolução dessas disciplinas. Então, mas ninguém nega que a psicologia e a biologia têm aspectos assim físicos. E a mesma coisa vale para a religião. Então, a questão é para que lado tu vai, né? A gente continua insistindo, quem nem fizeram, boa parte dos filósofos do século XX insistindo ou tentando, né, encontrar uma espécie de redução, ou tu vai para um outro caminho e investiga princípios diferentes. Então, vários filósofos estão propondo isso. Então, o William James propôs isso para a religião, o David Chalmers propôs isso para a filosofia da mente, agora recentemente. Tem gente que propõe isso para a biologia, né? Biologia. Enfim, são perspectivas assim, apostas, né? Apostas diferentes. Vamos ver, outra pergunta do Álvaro. Para dar um exemplo inventado agora, o conceito de matéria escura atualmente em voga na física poderia ser uma projeção de alguma característica psicológica fundamental? Isso teria, então, alguma explicação metafísica sintetizada em estudos de religião que começariam a normatizar a ciência a partir dessa síntese? Não sei, Álvaro, aí eu não sei. O conceito de... A matéria escura se diz escura porque ela não interage com a matéria visível, né? Então ela é invisível para nós. A gente não tem nenhum... Matéria escura nunca foi detectada. E ela não interage com a matéria visível. Quer dizer, assim, em princípio, essa sala aqui que eu estou poderia estar cheia de matéria escura, mas eu não sinto nada. Tá? Podia estar vazia, não vai fazer... Quer ela esteja cheia, quer ela esteja vazia, isso não faz a menor diferença, porque ela não interage com a matéria dos nossos corpos.
Então, ela é dita escura porque ela não interage com a matéria visível. Mas, claro, tem um aspecto psicológico disso, né? Claro, poderia ser. Por que não usaram transparente, né? Invisível, matéria escura? Pode ser uma projeção psicológica, sim, tem esses elementos. Então, claro, são atividades humanas, sempre tem uma coisa está misturada com a outra. Mas não é disso, tá? Que a gente está falando. Com certeza tem aspectos de uma disciplina que transbordam para as outras. Isso todo mundo reconhece, né? Com certeza a prática da teoria física tem aspectos assim psicológicos, ninguém nega isso. Mas a questão é se tu consegue reduzir os princípios da física e a ontologia da física a outras ontologias e vice-versa, né? Essa que é a questão. Então, o perspectivismo de tipo metafísico diz que tu poderia, em princípio, ter vários, né? Desses várias ontologias, várias metafísicas. E o perspectivismo de tipo puramente epistêmico, não. Essa que é a questão, eu acho. Rogério, só dialogando com essa questão que o Álvaro traz, não sei se é disso que ele se refere, mas eu reconheço esses esforços de síntese nos estudos sobre espiritualidade, principalmente daquilo que nós chamaríamos do campo transpessoal, né? Ligado um pouco assim à ideia de cultura New Age, onde se fez muito isso. Muitas tentativas de unificação e síntese das várias ciências para poder postular, então, esse elemento espiritual como a ponta da pirâmide. Então, uma pessoa que faz isso, e eu acho que faz bem, embora não seja reconhecido no cenário acadêmico, né, pelas suas razões, é o Ken Wilber, né, que tem formação em psicologia, que propôs lá a sua teoria integral, que é uma meta-teoria para justamente fazer isso, unificar psicologia, biologia, sociologia. Ele coloca isso tudo num grande quadro para tentar entender. Mas, claro, hoje ele é mais uma figura, assim, um tanto folclórica, né, dos meios alternativos, do que propriamente alguém que dialoga no meio acadêmico. Então, isso, não sei se é isso que o Álvaro se refere. Nesses estudos sobre espiritualidade, há muitas vezes o foco colocado nesse tipo de síntese e unificação das várias ciências para poder explicar, então, esses fenômenos anômalos. E o caso do Jordan Peterson seria um pouco diferente, né? Ele busca naqueles princípios de ordem e caos, uma forma de entender psicologia e biologia. Psicologia e biologia tendo evoluído em torno desses princípios, me parece que é isso. Acho que sim, é também uma tentativa, né, de se fazer isso. Eu não sei se é esse movimento que o Álvaro se refere aí. Né? E em alguns casos, essas pessoas dialogam também com aspectos da física, em especial esses aspectos mais polêmicos, como o caso de matéria escura, para tentar explicar, então, aquilo que seria a ponta do iceberg, né, a consciência. É assim, não necessariamente é New Age, tá? Isso aí surge naquele movimento dos anos 60, ali, da transpessoal, é um pouco incorporado culturalmente, mas claro, não se restringe a isso, tá? Sim, o Jung não é um exemplo, embora ele preconizou um pouco, é uma referência do movimento. Mas sim, eu compreendo, acho, essa questão que ele traz aí. Eu particularmente gosto, mas entendo que ela é, enfim, bastante periférica aí, né? Acho que tem problemas de construção também que fazem com que ela seja periférica hoje no debate sobre ciência e filosofia. Só isso. Obrigado. Tá bom. Alguém mais gostaria de trazer alguma questão ou comentário? Rogério, eu tenho uma outra questão para trazer também, queria saber o que tu pensas a respeito, tá? Recentemente eu andei lendo um artigo do David Krakauer, que ele trabalha com sistemas complexos lá no Instituto Santa Fé, e ele estava falando justamente sobre essa diferença entre razão, cérebro e máquina, de como hoje na ciência a gente está tendo uma disputa entre qual das duas perspectivas é capaz de conduzir os próximos avanços na ciência. E daí no texto, no artigo que ele escreveu, ele discute basicamente o seguinte, né, de que hoje, na era do Big Data, né, dos grandes dados, o vínculo entre entendimento e previsão, ele já não é mais verdadeiro. Ou seja, aquilo que a gente consegue entender e o que nós podemos prever já está um pouco mais distanciado, porque o Big Data, a ciência dos dados, ela consegue hoje estimar previsões que nós, racionalmente, com o uso da razão, né, não conseguimos fazer. Então, o que os algoritmos permitem, né, eu só posso ler aqui rapidamente,
Os novos algoritmos permitem prever alguns recursos do comportamento dos sistemas adaptativos, sistemas complexos, tá? Como cérebros, tecidos, células, mercados, climas. Esses algoritmos, eles permitem prever alguns recursos do comportamento desses sistemas que aprendem e evoluem, enquanto coletam grandes dados de informação sobre isso, coisas que através da razão a gente não faz. Então, ele vai dizer que isso aí colocou a ciência numa outra perspectiva. Então a gente começa a ter também uma certa perspectiva de máquina, porque aquilo que a máquina é capaz de nos trazer para o avanço da ciência está muito além do que nós, através dos nossos próprios recursos cognitivos conseguimos alcançar, e nem sempre foi assim. Por um longo tempo, a ciência caminhou de uma forma que entendimento e previsão, elas eram duas noções que estavam mais juntas. Então ele dá o exemplo, tá? Se tu me permite ler aqui novamente, em relação uma simulação de inteligência por computador, segundo ele, não precisa refletir a estrutura do sistema nervoso, assim como o telescópio reflete a anatomia de um olho. Ou seja, os telescópios antigos, eles refletiam a estrutura do olho, a anatomia do olho. E hoje o radiotelescópio, ele fornece um exemplo convincente de como um mecanismo radicalmente novo e não óptico, tá, pode exceder uma função puramente óptica, como radiotelescópios capazes de detectar outras galáxias que estão além da Via Láctea. Ou seja, o que as máquinas hoje estão colocando em questão é uma capacidade de prever e de compreender sistemas complexos muito maiores do que nós podemos fazer com o uso da razão. Então parece estar havendo aí uma certa perspectiva de máquina também disputando conosco de quem vai construir as próximas revoluções científicas. E o que ele está defendendo é: deixemos as máquinas trabalhar, porque são elas que vão ultrapassar as próximas fronteiras do conhecimento, coisa que pelo nosso entendimento ordinário, pela estrutura do nosso cérebro, nós não conseguiremos alcançar. A complexidade ela é tão grande que nós precisamos que a máquina faça esse serviço. E aí vem um pouco, eu acho, o medo do Heidegger, né, de como a técnica ela tomaria conta da modernidade, e isso seria danoso para nós, algo que eu particularmente compartilho. Não sei se me fiz entender, desculpa, foi um pouco longo. Eu não sei se eu entendi, Alexandre, porque essas coisas que ele está dizendo não são tão novas assim, né? Aliás, eu tentei, não sei se eu já falei isso aqui, porque eu também estou dando um outro seminário para graduação sobre ciências naturais, então talvez eu tenha falado nesse outro seminário, mas assim, uma característica das ciências contemporâneas, da ciência moderna, né, que começa em 1500 com a Revolução Científica, com Copérnico, depois Galileu, Kepler, Newton, os empiristas. Uma característica central da Revolução Científica foi justamente a de abdicar, ou pelo menos assim prescindir em parte da compreensão dos fenômenos que estavam sendo analisados. Eles fizeram isso, esses cientistas do período inicial da Revolução Científica, fizeram isso conscientemente. Eles disseram assim: nós não queremos entender as causas, nós não queremos entender as essências, nós queremos compreender os fenômenos, só o que aparece. O que está por trás dos fenômenos, bom, isso a gente deixa para os filósofos. Claro que muitos não deixaram só para os filósofos, buscaram também explicações, mas quando não encontravam, isso não aparecia para eles como sendo um impedimento, entende? Então, isso está presente desde o início da Revolução Científica. O Copérnico, por exemplo, não tinha uma explicação para o movimento dos planetas. Né? Então, os aristotélicos antigos tinham, que era em termos de esferas, né? Mas Copérnico e Galileu abdicam da noção de esferas, e o que eles ficam, então? Eles ficam com uma fórmula matemática que permite prever a posição dos planetas no céu, mas não permite explicar por que eles estão lá. Newton apresenta depois uma explicação dos movimentos,
dos corpos celestes, então ele apresenta certas fórmulas, né? Mas ele postula, como princípio explicativo, a gravidade. E a gravidade, ele diz, a gravidade, eu não sei o que é gravidade, ele diz. Eu sei que está lá, que é uma força que atrai os objetos uns aos outros. Agora, ela atrai, ele diz, atrai imediatamente à distância, né? Então, mas eu não sei o que é isso, atrai um objeto ao outro sendo atraído imediatamente à distância, né? Com velocidade infinita. E ele diz, eu não sei o que é isso, e ele ficou famoso por dizer isso, né? Disse, hipóteses não fingo, eu não sei o que é. Depois, mais recentemente, na mecânica quântica, a mesma coisa, né? Os principais formuladores da teoria da mecânica quântica notoriamente dizem, a gente não sabe o que está acontecendo aqui, a gente consegue prever os fenômenos, mas por que essas coisas, essas partículas, se é que são partículas, né, estão se comportando dessa maneira, isso a gente não sabe dizer. A gente sabe que se tu fizer um determinado experimento, vai ter esse efeito. Então, eles calculam os efeitos sem ter uma explicação das causas. Então, isso que tu está falando agora, que né, nós precisamos de máquinas e tal, porque né, nós não tem uma separação entre a compreensão e a previsão. Eu acho que isso já estava presente desde o início da ciência moderna, não é uma característica nova. Claro, agora a gente tem computadores, supercomputadores, que nos permitem prever bem mais coisas. Então, o hiato entre uma coisa e outra vai ficando cada vez mais largo. Mas, qualitativamente, não tem muita diferença. Só uma intensificação, digamos assim, daquilo que já estava lá. Sim, exato. É esse ato mesmo que eu acho que agora começa a se tornar difícil de lidar, né? Porque a coisa talvez vai tomando um espaço cada vez maior e a máquina vai talvez ganhando uma autonomia nesse processo, né, de construção do conhecimento. E é um pouco isso que eles estão reivindicando, né? Deixemos as máquinas trabalharem. Ele, claro, né, como um defensor das tecnologias de sistemas complexos, está dizendo isso, que o nosso antropocentrismo faz com que a gente freie o avanço da ciência, porque muitas vezes nós queremos modelos que sejam compreensíveis pela razão, mas o que a máquina nos permite compreender são processos que evoluem e se auto-organizam para além da nossa capacidade de compreensão. Então, o debate é um pouco esse, né? Segundo ele, é deixar esse antropocentrismo de lado, de querer o telescópio feito à imagem e semelhança da nossa estrutura óptica para observar e pensar como outros instrumentos podem fazer de uma maneira completamente diferente, uma forma que nós não somos capazes de entender e nos trazer um resultado que... Enfim, é o debate que eles estão trazendo. Bom, eu não sei bem o que... Eu teria que ler esse texto aí, tá? Alexandre, que eu não li, então eu não sei dizer. Mas, assim, o que tu tá me dizendo é me parece, o oposto do que o Heidegger diz. Porque o Heidegger diz o seguinte: o que aconteceu na ciência moderna foi que a gente passou a ver o mundo através de imagens. A gente tem modelos, imagens, representações do mundo. Não é o mundo ele mesmo que aparece para nós, né? Então, os gregos não tinham essa ideia de representação, de teoria do mundo. O pensamento verdadeiro é o próprio mundo. É como se eu tivesse o próprio mundo na minha mente. Não tem diferença, né? Não tem diferença. E isso nem era um problema para eles, não se colocavam, porque eles não imaginavam as coisas como nós imaginamos, que a gente tem uma mente com representações, aí tem o mundo lá fora, e aí tem a questão se o mundo corresponde ao que as minhas representações não correspondem. Isso não era uma questão para eles antigamente, nem era para os medievais, passou a ser na Idade Moderna. Então, o que o Heidegger diz? Quando se começa essa fase da metafísica, da representação, e depois da técnica, que é uma intensificação da metafísica da representação, não é uma coisa nova, é simplesmente uma intensificação daquilo que já estava lá. O que acontece não é uma ruptura com o antropocentrismo, é ao contrário, é a intensificação mesmo disso que tu está chamando de antropocentrismo, porque agora tudo é representação, então está tudo na nossa mente, entende? Eu coloquei até a citação dele dizendo isso ali. A nossa mente passa a regulamentar todos os aspectos do mundo, então é ao contrário, é justamente por a gente ver o mundo através de perspectivas, quer a gente compreenda o que está sendo descrito, quer não compreenda, quer a gente só tenha só o cálculo por meio de máquinas, não faz diferença. O resultado é uma imagem, e a imagem é algo é nossa, entendeu? Então, aquilo de que o McGilchrist, que é um heideggeriano, né, falava no início lá do que a gente viu, que aquela atenção na natureza produzida
pelo hemisfério direito do cérebro, que é uma atenção, digamos assim, aberta para o desconhecido, né? Que é concreta, incorporada, ela não nos dá imagens nem representações. Ela nos dá experiências assim de inserção na natureza, né? Então, é o contrário disso. Minha impressão é que é exatamente o contrário do que esse autor que tu citaste está dizendo. Mas, enfim, teria que... Sim, nesse sentido, sim, te entendi, claro. Teria que ler daí, não sei. Sim. Ele está fazendo um clamor assim de deixem as máquinas dominar a matéria, porque são elas que são capazes de entender a complexidade dos sistemas biológicos, principalmente, né? Como tu falaste ali, né? Que o biológico é mais complexo do que o físico, propriamente dito. E elas é que teriam a condição de fazer isso, e não nós com a nossa razão limitada, né? Claro, é uma espécie de antropocentrismo também. Entende? Isso aí é o oposto. Isso aí é o oposto do que diz o McGilchrist. O McGilchrist diz o contrário. Isso aí só vai nos levar a uma exacerbação daquilo que a gente já tem. Claro, eu concordo. Justamente, eu estou desse lado. Desincorporada, né? Sim, exatamente, concordo. Mas, enfim, vamos ver. Quem mais gostaria de se manifestar? Vamos ver. Rodrigo, Jean, tudo bem com vocês? Pedro? Vinícius, mais alguma questão? Tudo bem. Wilton? Tudo bem. Não? Bom, o que mais que eu teria para colocar? Eu falei do Thomas Kuhn ali rapidamente, né, no vídeo que eu gravei para vocês. Tem bem mais coisas ali que deveria ser dito, tá? Thomas Kuhn é o filósofo da ciência mais, assim, lido, mais influente das últimas décadas, né? Mas tem vários outros, né? E a discussão, enfim, continuou acontecendo, né? Sobre paradigmas. A teoria do Kuhn é um exemplo típico, né? Disso que se chama de perspectivismo em ciência. Porque a gente teria ali, primeiro porque ele concebe a ciência como sendo uma atividade histórica. E então ele não começa com uma definição de ciência e daí aplica isso é científico, isso não é científico, está de acordo com a minha definição, não está de acordo com a minha definição. E ele diz assim, não, a ciência é uma atividade que muda, né, de natureza, dependendo do período histórico que a gente está analisando. Então, não existe a ciência, existem ciências. E essas ciências têm métodos, têm princípios, têm critérios de realidade que variam. Então, a gente tem diversas perspectivas científicas, não há perspectivas científicas, muitas perspectivas científicas. E essas diversas perspectivas científicas nem sempre são comensuráveis, como diz. Às vezes elas são incomensuráveis, né? E, em particular, no interior de uma disciplina científica, quando há uma revolução, as teorias de antes e depois de uma revolução são incomensuráveis. Então, esse é um caso típico, né, de perspectivismo sem compatibilidade. Mas, o que significa comensurável? Eu só mencionei isso brevemente, então queria dizer mais um pouco sobre isso. Tem uma discussão enorme sobre incomensurabilidade, e isso foi um objeto, assim, foi um assunto sobre o qual o Kuhn foi muito criticado, tá? Então, ele reformulou, revisou as concepções dele. Então, inicialmente, ele parecia ter uma concepção mais substancial de incomensurabilidade. Teorias de paradigmas diferentes são incomensuráveis no sentido de que elas não resolvem os mesmos problemas.
tá? Porque um aspecto assim das teorias científicas de paradigmas são modelos de resolução de problemas, né? Então, os problemas que os químicos buscam resolver são diferentes dos problemas que os alquímicos buscam resolver. Os problemas que os físicos relativísticos tentam resolver hoje são diferentes dos problemas que os físicos newtonianos tentavam resolver no século XVIII e XIX. Então, é um tipo de incomensurabilidade de tipo que diz respeito às práticas, né? Aquilo que é relevante para um pode não ser relevante para o outro. O método usado por um pode não ser o método usado por outro. Os instrumentos usados por uns podem não ser os instrumentos usados por outros. E as peças do quebra-cabeça que eles têm que encaixar podem não ser as mesmas. Eu posso ter ontologias diferentes, ou pelo menos parcialmente diferentes. E mais tarde, talvez por influência de filósofos com os quais ele passou a interagir de maneira mais intensa, né, a partir da década de 70, ele migrou para uma concepção mais linguística da incomensurabilidade, abandonou a noção de paradigma, trocou por uma noção de léxico, né, que é uma noção linguística. E aí ele passou a descrever a incomensurabilidade em termos de não traduzibilidade, ou parcialmente não traduzíveis. Então, isso é algo que a gente tem entre perspectivas, uma maneira de descrever perspectivas que não são complementares dizendo que elas não são intertraduzíveis. Eu não tenho regras de tradução, né? Que nem por exemplo, assim, eu tenho certas instruções, né, que eu posso seguir para tornar perspectivas visuais compatíveis umas com as outras, né? Eu vejo uma coisa do ponto de vista onde eu estou aqui, a minha perspectiva visual é uma. Se eu olhar de outro ângulo, a perspectiva visual é um pouco diferente, mas eu posso traduzir uma na outra, né? Eu posso dizer assim, esse mesmo objeto visto dessa perspectiva tem tais características de uma outra perspectiva. E em alguns casos a gente não tem como fazer essa tradução, quando a gente está lidando com perspectivas em sentido metafórico, teórico, né? Cultural, enfim. Então, por exemplo, a teoria newtoniana usava a noção de espaço e de tempo absolutos. E o espaço e tempo absoluto não tem como ser traduzido, não tem nada parecido na teoria de Einstein. Então, né, e vice-versa, a noção de espaço-tempo, de velocidade da luz finita em Einstein não tem contraparte na teoria newtoniana. A gente pode comparar os resultados das duas teorias, né? O que uma teoria prediz e outra teoria prediz, se essa teoria aqui tem mais sucesso projetivo que a outra. Então, a gente pode acabar optando por uma teoria ou por outra com base nas suas consequências. Mas as teorias, elas mesmas, são não intertraduzíveis. E a mesma coisa acontece com teorias éticas, né? Teorias éticas, teorias estéticas, teorias religiosas, elas não são... O vocabulário de uma nem sempre tem como ser convertido no vocabulário. As afirmações que são feitas numa teoria, às vezes são inexpressáveis na outra teoria, ou pelo menos parcialmente inexpressáveis em outras teorias, tá? E é isso que a gente tem, por exemplo, na tradução das línguas, o exemplo que a gente já viu aqui, a tradução das línguas ameríndias. Aquilo que os índios dizem, a gente pode traduzir para o português, mas tem uma parte que se perde. E a gente pode traduzir de várias maneiras o que os índios dizem, mas em cada uma das opções tem algo que não é traduzido. Então a gente pode optar agora, né? Tem um trade-off ali, tem perdas e ganhos, né? Posso optar por essa, por aquela. Algumas me permitem mais facilidade de diálogos com os índios em alguns domínios, outros em outros domínios. Então a gente pode ir negociando essas coisas, né? Mas não tem uma que seja assim a tradução correta. E a mesma coisa vale no domínio científico. Então,
esse é um tipo de... Se isso é real, né, que nem o Kuhn sustenta, então é inevitável, né? Esse perspectivismo aí é inevitável. Então não tem como contornar isso. Tá? Então esse é um argumento forte para o perspectivismo em ciência, pelo menos. Tá? Mas que pode ser estendido para outras áreas, né? Para ética, para religião, para estética, enfim, para o que vocês quiserem. O que aconteceu depois do Kuhn? Vários filósofos da ciência tentaram contornar esse problema da incomensurabilidade, reintroduzindo nas revoluções, enfim, tentando reconstruir, né, as revoluções científicas como podendo ser guiadas por critérios racionais objetivos, quantitativos até, se possível, né? Então, houve filósofos que tentaram fazer isso, o Henri Lakatos tentou fazer isso, o Larry Loudon tentou fazer isso, e os resultados foram insatisfatórios, porque, né, dá para mostrar isso. Depois, se a gente tivesse mais tempo, poderia fazer isso, tá? Mas, enfim, sempre que tu tenta eliminar essas opções que são feitas pelos cientistas em períodos revolucionários, tenta eliminar as opções valorativas deles, tenta dizer, não, isso aqui não é uma opção valorativa, né, baseada em critérios assim de simplicidade, fecundidade, elegância. Se tu tenta mostrar que a opção pode ser feita em termos observacionais, em termos lógicos apenas, tu acaba reintroduzindo subrepticiamente valores. Então, se tu elimina de um lado, eles entram pelo outro lado. Tá? Então, eu acho que, enfim, esse é um caso assim particularmente forte, né, de perspectivismo assim, científico. Tudo bem até aqui? Tudo bem, uma curiosidade, professor. A gente ouve falar muito em paradigma nas ciências humanas e não sei se isso é um aproveitamento das ideias originais do Kuhn. Saberia me dizer que uso que está se fazendo aí? Se ele é um uso intelectualmente fiel, assim, honesto? Como é que eu vou te dizer? Qualquer um pode usar as palavras como quiser, né? Não é nenhum crime, quer dizer, isso é comum, né? As pessoas pegam a ideia de uma área e usam outra área de outras maneiras. Isso não tem, eu não vejo nenhum problema, assim, em princípio, nisso, né? Mas é claro, esse não era o uso intencionado pelo Kuhn. Ele, quando elaborou a teoria dele, ele disse isso aqui que eu tô apresentando é algo que se aplica apenas, eu não sei se isso aí se aplica às ciências humanas, não conheço ciências humanas, ele diz. Eu estou propondo isso aqui como uma explicação para a história das ciências naturais. Mas mesmo para a história das ciências naturais, depois ele abandonou a noção, né? O negócio é que o livro foi muito assim, fez muito sucesso. Esse livro foi muito vendido, muito lido, até hoje ele é lido. Então, em outras áreas, as pessoas aproveitaram essa expressão num sentido assim bem frouxo, né? Que é o sentido assim de um modelo. Mas enfim, o uso que o Kuhn fez da noção de paradigma na estrutura das revoluções científicas não foi um uso muito rigoroso. Inclusive, ele foi criticado por isso. E foi uma das razões pelas quais ele abandonou o termo depois. Mas como sinônimo de modelo, enfim, tu pode usar isso, não tem nenhum problema, né? Eu acho. E nas ciências humanas se usa até hoje, se usa na economia, se usa na tecnologia, se usa no marketing, se usa no direito, né? Uma espécie assim de modelo teórico de compreensão dos fenômenos, certos conceitos básicos, enfim. Eu não teria que ver caso a caso daí. Claro que nas ciências humanas, não, só uma coisa. Nas ciências humanas, o uso do conceito de paradigma fez realmente muito sucesso, assim, por um período ali entre os anos 90 e a primeira década do século XX, era muito comum os eventos na área
discutiu o que se chamava crise dos paradigmas, né, que seria um pouco discutir esse paradigma, vamos dizer, marxista, e versus paradigmas mais compreensivistas, né, os weberianos, como é que se dava essa relação, e, bom, os paradigmas estão em crise, como pensar o século XXI. Então, isso alimentou, assim, o imaginário na área de ciências humanas, ciências sociais e história, por muito tempo. Hoje, assim, nessa década, até não saberia dizer como é que isso anda, eu acho que até baixou um pouco o clamor por esse tipo de debate, mas foi algo que realmente se falava muito, assim, né? Bom, qual é o próximo paradigma para resolver os próximos problemas da sociedade, do conhecimento, da informação? A rigor, para Kuhn, não há paradigmas nas ciências humanas, certo? Isso é que ele diria, assim, se ele tivesse usando a palavra como ele usou em 1962, porque para ver, o paradigma é algo que tu encontra só nas ciências maduras, e as ciências humanas não são maduras nesse sentido, porque elas não têm uma uniformidade, assim, né? Não existe um modelo único de resolução de problemas que unifique toda a comunidade científica de uma determinada disciplina. Então, se tu pega nas ciências sociais, por exemplo, na sociologia tem vários. Tem os sociólogos weberianos, tem durkheimianos, tem os marxistas. Então, na verdade, tu tem uma situação ali que o Kuhn diria que é pré-paradigmática, né? Tu não tem um modelo unificador de toda a comunidade daquela disciplina. Mesma coisa na psicanálise, na psicologia, no direito. Tu tem escolas de pensamento que são escolas meio filosóficas, né? Tem princípios filosóficos diferentes, metafísicos diferentes, de interpretação da realidade. E justamente o que caracteriza um período de ciência madura é que essas questões filosóficas, esse debate filosófico sobre princípios é deixado de lado. E todo mundo assume, mais ou menos dogmaticamente, uma determinada metafísica. Ou um determinado conjunto de princípios, né, que informa um modelo de resolução de quebra-cabeças. E justamente isso que não existe nas ciências humanas. Então, mas claro, não quer, enfim, cada um faz o que quer, né? Eu acho que a função Sim, do foi uma filósofo apropriação selvagem ao conceito do Kuhn, justamente para se referir a essa disputa permanente do campo, que é algo que atravessa toda a história das ciências sociais, né? Todo mundo sabe que os sociólogos são selvagens, né? Todo mundo sabe disso, né? Não, verdade, concordo. Não, mas assim, a função dos filósofos não é domar ninguém, né? A função dos filósofos não é ser padre, faz isso, não faz aquilo, ou vamos domar os sociólogos agora, ou sei lá quem. Isso aí seria ridículo se os filósofos fossem pretender fazer. Tem gente que pretende fazer esse tipo de coisa, né? Que faz filosofia como se fosse um padre. Não, isso pode dizer, isso faz sentido, isso não faz sentido. Eu acho que é meio pretensioso e inútil fazer isso, porque as pessoas vão continuar. Enfim, o tipo de contribuição que a filosofia pode dar é outra, eu acho, né? Mas, enfim, vamos ver, o Álvaro tem mais uma questão aqui. A noção metafísica do Heidegger não se aproxima de uma noção de paradigma em Kuhn. De certa maneira, são modelos normativos e limites dentro dos quais as discussões filosóficas acontecem. Tem gente que usa nesse sentido, né, paradigma, como se fosse uma metafísica, mas para Kuhn não era isso, tá? O aspecto metafísico do paradigma não era mais importante, tá? Tem muita gente que confunde isso. O aspecto mais importante de um paradigma para Kuhn é o de resolução de problemas. O paradigma é um modelo de resolução de problemas, não uma metafísica. A metafísica é secundária. Tu pode ter um cientista que não sabe nada de metafísica, que não tem nenhuma noção assim dos princípios básicos da sua própria disciplina, mas ele é craque em resolver probleminhas lá de laboratório. Então ele é um ótimo cientista. Ele, né, consegue sintetizar elementos, consegue fazer reações químicas, consegue fazer isso, fazer aquilo, e não sabe nada dos princípios ou dos fundamentos. Então o paradigma não é uma metafísica, ele tem um elemento metafísico, evidentemente,
mas o principal do paradigma é a resolução de problemas. É a identificação de exemplares, né? Alguns experimentos para um cientista de uma determinada disciplina são exemplares. Então, ele usa aquilo como modelo para fazer outros experimentos. Então, o aspecto assim de resolução de problemas, identificação de exemplares, de uso de exemplares, extensão de uso de exemplares para outros casos particulares, é que são os aspectos mais importantes do paradigma. Então, ele serve de modelo, né, para resolução, para prática científica. E justamente isso, um modelo mais ou menos unificado, coerente, ou pelo menos assim uma família de experimentos, né, aparentados, que sirva de modelo para todos os outros experimentos e práticas numa determinada disciplina, é justamente isso que a gente não tem nas ciências humanas. O Álvaro pergunta ainda, mas o que seria um filósofo senão um resolvedor de problemas ontológicos dentro de um contexto histórico determinado? A partir de uma noção que parte do conceito de Deus na Idade Média, o conceito de ideia ou ser entre os gregos e assim por diante. Bom, eu acho que tem a filosofia tem também tem vários aspectos, né, Álvaro? Eu acho que tem um aspecto assim teórico na filosofia, mas tem outros aspectos também. Então não dá para reduzir filosofia como filósofo é um resolvedor de problemas ontológicos. Eu acho que tem alguns filósofos que não resolvem nenhum problema ontológico e que nem estão preocupados com isso. Tem filósofos que estão preocupados primariamente com questões existenciais, como a gente deve viver a vida, o que vale a pena, o que não vale a pena. Tem filósofos que estão interessados primariamente em questões éticas e morais. Tem filósofos que estão interessados não em resolver problemas ontológicos, mas em dissolver problemas. Então, quer dizer, são filósofos interessados mais no esclarecimento da linguagem. E depois tem filósofos que buscam resolver problemas, mas elaborar sínteses, né? São filósofos que buscam elaborar hipóteses, criar novos conceitos, né? Então, nesse sentido, talvez resolver problemas ontológicos, sim. Mas, enfim, tem muitas coisas que se faz sob o nome de filosofia, tá? Não apenas resolver problemas ontológicos. Mas então tá, pessoal. Correto, concordo em tudo que o Álvaro está dizendo, mas cada uma das éticas, das metafísicas políticas acontecem sempre a partir de conceitos religiosos e universais. Pouca gente concordaria contigo aqui, Álvaro. Eu mesmo não sei se concordaria contigo. Que cada uma das éticas, das metafísicas e políticas acontecem sempre a partir de conceitos religiosos e universais da época. Eu acho que não. Eu acho que muitos filósofos nadam contra a corrente da sua época, né? Tem muitos filósofos que se apresentam em contraposição aos conceitos que são correntes na sua época, ou, enfim, que são críticos, né, dos conceitos que são correntes na sua época. E muitos filósofos também não são religiosos, são antirreligiosos até, então... Bom, mas... nosso tempo está se esgotando, vamos continuar semana que vem, tá? Se alguém... Bom, eu tinha já mencionado isso aqui antes. Se alguém quiser fazer alguma apresentação aqui no seminário, a possibilidade está aberta. E daí teria que gravar um videozinho, que nem esses que eu venho gravando. Envia para mim. E aí eu repasso para a turma e a gente discute. A gente tem ainda tempo para fazer isso, se alguém tiver interesse, tá? Se não, a gente se encontra na semana que vem para tratar de perspectivas de tipo psicológico e depois, na outra semana, de perspectivas espirituais. E depois, na semana final, eu queria fazer uma espécie de balanço aqui. Ok? Certo. Tá certo. Obrigado, professor. Então, obrigado, até professor. Semana que vem. Um abraço para vocês. Um abraço. Feito, obrigado. Feito, boa semana. Semana que vem.